Estamos de volta com Programação Nacional. Nós estamos falando hoje sobre o cenário político mundial, cenário geopolítico, com o professor Marcos Antônio de Moraes. Ele é professor de geopolítica, especialista em geopolítica. Professor, eu deixei uma pergunta aqui no ar. Como é que fica essa questão da América Latina em relação à China, à Rússia, a esses países, principalmente a China, economicamente muito forte? Nós podemos ver aqui que o Brasil tem um elo muito forte com a China economicamente, ou seja, ela expandiu muito o seu território econômico para a América do Sul. E eu acho que nem só econômico, né? Ideológico também. Pensando nisso, vamos imaginar, primeiro, a China pratica o socialismo de mercado. Socialismo de mercado é uma abertura econômica, é um fechamento político. Bem, ideologicamente, eu não acredito que exista tanta força, tanta penetração da China dentro do Brasil. Mas, economicamente, não tem como. A China é o nosso maior comprador. Mesmo a China crescendo pouco, ela continua sendo nosso maior comprador de commodities. Commodities do campo, como é o caso da soja, commodities da agropecuária, da avicultura. E isso pesa consideravelmente na nossa balança comercial. Na Venezuela. A China, para a Venezuela, na verdade, sem dúvida, ideologicamente falando, eu não diria que a Venezuela se espelhou na China. O socialismo venezuelano, criado pelo Chávez, ele teve o nome de socialismo do século XXI. Qual a diferença existente entre o socialismo de mercado e o socialismo do século XXI? O do século XXI é anti-mercado, é anti-neoliberal. O da China é neoliberal, é mercado aberto, é livre mercado. Então, existe entre esses dois estilos de socialismo, o da Venezuela e o da China, uma certa discrepância. E o socialismo que vigiu na Rússia até 91 é o socialismo real, mudado em 1985 em função de uma transformação brusca na economia e na política. Deixou de ser socialismo. Muito bem. Qual a penetração da China? A penetração da China é interessante, não só na América do Sul, como na África. A China compra tudo o que encontra pela frente. Terras. Empresas que estão prestes a falir. É verdade isso. Né? Então, na África, no Brasil, na América do Sul, de uma forma geral, a China está fazendo aquilo que os americanos fizeram praticamente no século XIX, uma espécie de política expansionista dentro do continente americano. A China está fazendo isso hoje. Bom, o que a Europa fez no século XIX, naquilo que se convencionou chamar de antiga dite, ou seja, a divisão do mundo entre industrializados e não industrializados, penetrando na África e na Ásia, transformando essas áreas em colônias para aproveitar as commodities, a China só não está transformando em colônia, assim, ó, entre aspas, mas está comprando terras, está impondo, evidentemente, seu ritmo. É muito interessante. Então, de repente, você tem um país na África que não tinha nada, você tem avenida, você tem viadutos, você tem shopping. Quem fez isso? A China. Esse país se modernizou em função de quem? Da China. Consequentemente, a China está fazendo aquilo que as grandes potências primitivas ou tradicionais fizeram no passado. E eu acho que esse é o caminho. É um expansionismo que não é um expansionismo territorial, mas é um expansionismo econômico. Que é uma guerra econômica que nós estamos falando. Não sei se pode dizer assim. Você pode até dizer para quem não tem nada. Imagine para quem não tem nada, de repente a China vai lá, eu vou comprar suas terras. Eu vou investir em escolas, vou investir em universidade, vou investir em hospitais. Vou gerar emprego aqui no seu país. Vou gerar emprego. É uma loucura, uma barbaridade, uma maravilha para quem está recebendo todas essas benesses. E não se esqueça, né?
Quando você pensa em continente africano, você pensa em continente asiático, você pensa em terceiro mundo, você pensa em ditadores. Nunca se esqueça que por trás de uma ditadura, você tem um esquema de corrupção que interessa ao ditador trazer a China, ou levar ao Brasil, seja lá quem for. Quem puder colaborar com o esquema de corrupção está dentro. Nós estamos, Júnior, um pouco que eu sei, me desculpe, telespectador, vivendo um momento de transição no mundo, momento de transição política e econômica. E diante exatamente de um mundo em colapso econômico e político, surge uma nova ordem. Surge uma nova política, uma nova economia. Sempre a história mostrou isso. E eu acho que nós estamos a mercê, ou no limiar de uma quarta revolução industrial que já está ocorrendo, que é a inteligência artificial. Sim. Isso mudaria o mundo, política e economicamente, de uma forma geral. A gente não está beirando aí uma terceira guerra mundial, não, né? Eu diria que não é vantagem para nenhum país rico uma guerra mundial hoje. Porque já viu que isso... Perderia o que eu conquistei. Exatamente. Eu perderia minhas riquezas, eu perderia tudo aquilo. Para a China, ficar rico é o que mais interessa. Porque se não fosse assim, a China já teria, de maneira forçada, trazido Taiwan para o seu território. Sim. Respeita Taiwan e o chama de província rebelde, porém deixa lá quietinho. Porque se eu mexer com Taiwan, poderia estar mexendo com os Estados Unidos, que é o grande protetor. Não interessa brigar agora. Existe uma briga assim da China, mas uma briga na boa, assim, tipo com um tapa de pelúcia. É com os vizinhos do mar da China Meridional por disputa de águas oceânicas. A China reivindica direitos históricos. E estes vizinhos, Filipinas, Malásia, Vietnã, reivindica os direitos conquistados pela lei promulgada pela ONU, direitos sobre o mar territorial. Mesmo diante desse cenário de que a Coreia do Norte falando aí que tem mísseis e tudo mais, nucleares, e nesse cenário ficou com instabilidade, isso não pode gerar uma outra guerra? Pois é, veja, você mesmo disse aqui, nós estivemos à beira de uma guerra de dois maluquinhos, que é o Kim Jong-un e o Donald Trump, de os dois ameaçarem, o botão está sobre minha mesa, basta eu apertar. É. Tanto um quanto o outro falou a mesma coisa. Mas agora, também nunca se atacam, né? Aí que tá, até apertar é que é exatamente o problema. Eles sabem que vão perder tudo. Sim, inclusive os países aliados que estão, quer dizer, Japão, que está ali perto, Coreia do Norte, Coreia eu do acho Sul, que quer dizer. não passa como um jogo de pôquer, blefar. Vamos ver se ele se rende, se ele vai ficar temeroso. Vamos ver o que isso pode render para mim. Porque economicamente se torna inviável para todo mundo. Inviável para todo mundo. Que eu acho que o prejuízo é maior. Então é uma ameaça. Eu digo que não passaria de uma ameaça, mas eu tenho medo. Eu tenho certeza que você também tem. Lógico. Quando dois caras desses anunciam para o mundo inteiro, eu vou apertar o meu botão. Aliás, a gente tem visto, professor, uma radicalização muito grande no mundo. Pessoas de cunho extremo, radical, assumindo poderes. Né? Do mundo todo. A gente tem visto isso, que isso tem acontecido e cada um querendo puxar a sardinha para o seu lado. Né? Que a gente tem visto isso acontecer. E Cuba dentro desse cenário, como é que fica? Pois é, na verdade, Cuba deixou de ser extremista. A partir do momento que o Raul Castro assume o poder, ele se torna mais liberal. Ele abre a economia cubana para aceitar investimentos de capitais externos privados, coisa que o Fidel não fazia e não admitia. Então você vê, até no jogo político, você vê Cuba traindo a Venezuela. Porque Cuba entrou, juntamente com o Fidel Castro, nesse socialismo do século XXI, na alba, mas quando o Fidel deixou o poder e o Raul entrou, ele fez uma aliança com os Estados Unidos, uma aliança diplomática, a qual a Venezuela não perdoa até hoje. A Venezuela é anti-neoliberal e anti-norte-americana.
E diante desse cenário, assim, a Rússia, ela reconquista o seu prestígio no cenário mundial? Eu digo para você uma coisa, essa pergunta é muito boa, Júnior. Pensa comigo. O Vladimir Putin tem 3 grandes vitórias para contar para o seu povo e para o mundo. A primeira foi o caso da Geórgia em 2008, quando a OTAN, através dos Estados Unidos, queria invadir a linha da CEI e trazer a Geórgia como parceiro da OTAN. E isso se deu através da independência da Ossétia. Quando o exército georgiano invadiu a Ossétia, os russos não deixaram. Vitória dos russos. Estados Unidos pôs o rabinho entre as pernas. Segunda vitória para contar para o povo é no que diz respeito ao caso da Ucrânia. A Rússia conseguiu anexar a península e impedir que a Ucrânia entrasse no bloco europeu. Então, veja, isso repercute como herói do país. O governo Vladimir Putin manteve exatamente o equilíbrio e não permitiu a invasão da OTAN e do bloco europeu dentro da CEI, dentro da comunidade dos estados independentes. E a terceira situação foi anexar a península da Crimeia em março de 2014, através do discurso feito pelo próprio Vladimir Putin. Essas são vitórias que ele pode contar nesta época. Não foi à toa que em 2013 ele foi apontado pela revista Forbes como o homem mais poderoso do mundo, mais poderoso do que o Barack Obama, em função disso. Sem dúvida. Bom, professor, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui conosco de novo. Eu que agradeço. Eu agradeço a você que esteve conosco até este momento. Espero que tenha esclarecido aí para você esse cenário geopolítico mundial. O Ação Nacional fica por aqui e volta na semana que vem com mais um assunto a ser debatido. Até lá.